Jesus, nas tuas mãos nós colocamos as nossas vidas, o nosso espírito para ser edificado pelo Senhor. Queremos declarar que nós amamos o Senhor, amamos a tua palavra e queremos ser ministrados por ela. Queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração devidas ao teu santo nome. E queremos te pedir encarecidamente, fale conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então diga assim: Senhor Jesus, fale comigo, porque o teu servo ouve. Aleluia. Se você pode, abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 26, verso 14. Aqui nós temos Paulo fazendo um discurso ao rei Agripa, e ele contando o testemunho dele, como que foi o chamado dele, tá certo? No capítulo 9 de Atos, nós temos o chamado de Paulo. Aqui ele está contando o seu chamado. E no verso 14, ele contando o seu chamado, como que foi, que o Senhor Jesus se revelou a ele, ele caiu do cavalo, ele estava no meio dos colegas, ninguém viu, só ele que viu a glória de Deus e ouviu a voz, e com isso ele ficou sem enxergar. Aí foi preciso ser conduzido para a cidade pelas mãos dos amigos, aí foi para a casa de uma pessoa lá. Depois Deus enviou Ananias, que era um servo de Deus que habitava ali naquele lugar, e Ananias foi lá orar por ele, aí caíram as escamas dos olhos dele, ele passou a ver. Então ele vai contando tudo a respeito disso. Mas aqui ele diz a respeito do que foi. Eu vou começar no versículo 13. Como que foi que Jesus se manifestou a ele? Diz assim no versículo 13: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Bem, eu quero começar por aqui. Dura coisa é para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. O chamado, irmãos, quando Deus nos chama, nós precisamos compreender que nesse chamado nós não temos opção. Aliás, é um privilégio. Imagina se o presidente da nação te fizer uma convocação, te fizer um convite, para você vai ser uma honra. Eu acredito que a maioria de nós, ou se não todos nós, deixaríamos tudo que estivéssemos fazendo e iríamos atender uma convocação do presidente da República. Agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tira você do meio de todos os habitantes da terra e te faz um chamado para estar com Ele e para andar com Ele. Assim como Ele fez esse chamado para Paulo. Foi algo inusitado que o Senhor fez na vida de Paulo. E Paulo está aqui fazendo essa confissão de que quando o Senhor Jesus chamou ele pelo nome, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar-lhes contra os aguilhões. Ou seja, é você querer voltar atrás, filho. O chamado de Deus é um privilégio para nós, é uma honra para nós. Se você voltar atrás, eu quero dizer para você que você não vai dar certo na vida. Você não vai dar certo na vida. Até mesmo, sabe por quê? Por causa da sua própria consciência. Que aqui é exatamente o que está falando. Para você, Paulo, uma vez que eu te chamei, você não atendeu o chamado, a sua consciência vai te cutucar de tal maneira como se você estivesse sendo aferroado por aguilhões. Se não acontece isso com você, ainda eu vou orar para Deus fazer isso com você. Para Deus te ferroar com um aguilhão na sua consciência. Porque é muito especial o nosso chamado.
para a gente desprezar o nosso chamado. Fica sabendo disso hoje. Fica sabendo disso hoje. Que terrível é para você voltar atrás. Melhor seria não ter sido chamado do que uma vez chamado e voltar atrás no seu chamado. Recusar um chamado do Deus Todo-Poderoso é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. É o que o Senhor Jesus estava advertindo Paulo. E ele aqui, nesse contexto, ele confessando para Agripa, ele testemunha disso. Em que Jesus disse para ele: olha, se você voltar atrás, você está perdido, cara. Você está lascado. Ainda tem mais. De acordo com o que você vinha procedendo, me perseguindo, você vai ver agora o quanto que é custoso para você andar comigo. Você vai ver o quanto é difícil para você andar comigo. Porque o Saulo, era um cara que perseguia a igreja de Jesus. Ele matava as pessoas. Ele prendia as pessoas que eram do caminho. Se vocês forem ler na continuação, vocês vão ver isso. Ele declarando isso, ele confessando isso aqui. Claramente e publicamente. Porque uma vez que ele foi curado, uma vez que ele foi liberto, ele não tinha vergonha nenhuma. Nada prendia ele. Por isso que é importante a confissão do pecado. A confissão da culpa. Porque quando nós confessamos, irmãos, nós não temos mais vergonha, nós não temos mais do que envergonhar. Nós somos justificados. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Amém? Então, olha, voltar atrás, com relação ao chamado, eu já quero deixar para você aqui, de começo da nossa palavra de hoje, é que não vai dar certo para você. Você não deve fazer isso, em hipótese alguma. Uma vez que você foi chamado, você deve seguir em frente no chamado, em nome de Jesus. Para que a prosperidade que vem da parte de Deus assista você, cuide de você e proteja você em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Vamos, Mateus 6,33, eu acho que não precisa nem abrir. Mateus 6,33, é claro para nós o Senhor dizendo, como é que diz lá Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu acho que a gente parece que não crê muito no que diz respeito a esse texto. Mas nós acreditamos em muita coisa, mas nós não acreditamos que Deus, Ele é poderoso para realmente nos acrescentar as demais coisas. Muitas vezes nós trocamos o culto por qualquer outra opção de trabalho ou de afazeres. Tá certo? Nós precisamos hoje tomar uma decisão com Jesus a respeito disso, a respeito desse compromisso nosso com Ele. Irmão, quando você tem um compromisso com Deus, fechado, aliançado com Deus, você tem Deus agindo na sua vida em qualquer tempo, ou melhor, em todo o tempo. E quando nós somos relaxados na nossa aliança, no nosso compromisso com Deus, eu quero dizer para você que nós ficamos sem direito de reivindicar. Nós ficamos sem direito de reivindicar. Se você não coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, como que você quer buscar dele a prosperidade, ou seja, que lhe seja acrescentada as outras coisas? Você rouba de Deus. Você furta a Deus no que diz respeito a glorificar a Ele, a adorar a Ele, a exaltar o nome dEle, a estar na presença dEle. Mas você quer que Ele supra as suas necessidades. Você quer que Ele contemple você na hora que você precisa. Mas você não consegue largar a sua costura, você não consegue largar o seu cliente que você vai visitar, você não consegue deixar isso, você não consegue mudar a sua agenda para honrar a Deus e glorificar o nome de Deus. Você não consegue deixar um tanque de roupa suja em casa. É essa a desculpa que nós damos para o Senhor. Ó Senhor, eu tive que lavar minha roupa. Tu sabes, a maior pouca vergonha nossa é a gente com esse argumento. Ó Senhor, tu sabes, sei mesmo, sei que você merece ser consumido pelo fogo.
Sei mesmo, conheço mesmo. Conheço que você foi fraco, conheço que você foi... não pode nem falar o que vem na boca. Jesus tem misericórdia, segura, Pai. Está sendo filmado. É verdade, é verdade. Deus tem misericórdia de nós, os argumentos nossos são muito chulos, são muito fracos. Você não consegue confiar totalmente no Senhor no que diz respeito a isso? Você não consegue. Você não consegue, você não tem coragem para falar para o seu cliente, falar, eu não posso te atender hoje não. Porque, aliás, você não precisa nem marcar. Você não precisa nem marcar compromisso no seu cliente, dia de culto, pelo amor de Deus. Você sabe os dias de culto. Você sabe os dias de culto. Como é que você marca compromisso para os dias de culto? Para você trabalhar até meia-noite. E se arrumar essa desculpa esfarrapada? Não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós devemos ansiar pelo dia do culto. Nós devemos desejar de todo o nosso coração o dia do culto. Vocês querem ver uma coisa? Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia de Yom Kippur. Começou às 6 horas da tarde de ontem e terminou, encerrou hoje às 6 horas da tarde. Israel estava em feriado nacional, até o aeroporto fechado. Até o aeroporto fechado. Israel, feriado nacional. Um dia em que a nação para pedir perdão a Deus. Se isso não for um exemplo para nós, mais nada é. Nós não conseguimos nos organizar no dia de culto. Pelo amor de Deus, é muita pouca vergonha. Mas depois nós queremos, Deus, me socorre nisso, Deus. Eu tenho essa conta para pagar, Deus. Eu tenho essa água para pagar. Eu tenho essa luz para pagar, Deus. Eu tenho... Mas você não coloca Deus em primeiro lugar. Como é que você quer reivindicar dele? Você não tem direito de reivindicar. Reivindica de Mamon, porque você serviu a Mamon naquele dia. Você serviu a Mamon naquele dia. Quando você deixou o culto do Senhor e você foi fazer outra coisa, foi trabalhar, você serviu o Faraó, você serviu o Mamon. Reivindica dele. O pão, o salário. Porque você não serviu, você não conseguiu dizer não para Faraó, você não conseguiu dizer não para Mamon, e sim para Yahvé. Pelo contrário, nós falhamos nisso. Amém? Marcos capítulo 10. A escova é boa, o tanque também. E a que boa? A água sanitária está tinindo aqui hoje. Marcos capítulo 10. E que, em nome de Jesus, ninguém de nós levemos isso na brincadeira não, porque isso é muito sério. Deus quer tratar conosco num outro nível. Não adianta a gente ficar fazendo congresso de libertação, cura e transformação e mais não sei o quê, se nós não assumirmos um compromisso, uma posição com Yahvé. Não é? Nós ficamos só no vinde a nós, vosso reino, never. Marcos capítulo 10, verso 23 ao verso 30, quem achou dá um glória a Deus aí. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. A minha Bíblia aqui está entre parênteses assim, ó. É para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, igual eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Ó. Jesus, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim,
e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Não confiar em Deus é dureza, porque a gente poderia receber 100 vezes mais de tudo aquilo que a gente deixou. Mas como a gente não confia nele, acha que isso aqui é blá, 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 então nós seguramos o que nós podemos e desprezamos 100 vezes mais tudo que ele poderia nos dar em recompensa de tudo aquilo que nós abrimos mão, de tudo aquilo que nós deixamos por causa dele e por causa do Evangelho. Essas palavras são uma sentença sobre a nossa vida, irmãos. Porque da mesma forma que nós temos aqui e olhamos e vemos e almejamos todo esse benefício da palavra de Deus, todas essas bênçãos, todas essas promessas, nós nos tornamos desmerecedores das promessas por causa das nossas atitudes. Nós só olhamos, vislumbramos de longe, mas não tomamos posse. Não tomamos posse. Não confiamos que Ele nos dará 100 vezes mais. Por isso nós não abrimos mão. Nós seguramos o máximo que nós podemos. Precisamos aprender, porque o desejo de ganhar dinheiro atrai muita atenção das pessoas, eles tiram o foco do chamado ministerial. Dependendo do caso, podendo até lhe custar a salvação eterna. Somos tão atraídos por esse movimento das riquezas, que nós corremos o risco de perder até a salvação eterna. Imagina se um dia especial, assim como aquele dia em que os demônios apareceram diante de Deus, e Deus perguntou para eles assim: como é que nós vamos enganar Acabe, hein? Um rei de Israel. Quem conhece a Bíblia aqui sabe o que eu estou falando. Como é que nós vamos fazer para enganar Acabe, hein? Para Acabe morrer. Aí saiu um demônio, um espírito, dentre os outros, e disse assim: eu o enganarei. Eu serei um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. Eram os profetas de Baal. Aí Deus disse assim para eles: beleza, você vai conseguir isso, então vai e faça. E esse espírito saiu, o espírito mentiroso saiu. Vai que um dia desse, em que Deus está chamando você, e tem tempo que Deus está falando com você, e você está desprezando o chamado, você está atraído pelas coisas, você está atraído pela riqueza, você está atraído pelo trabalho, porque nem é muita coisa, irmãos. Ninguém de nós aqui temos o suficiente, que eu conheço, o suficiente para desprezar um dia de culto. Eu acho que é um disparate que acontece conosco. Ninguém de nós aqui temos para dizer assim: poxa, se eu não for, eu vou perder 100 mil reais, 200 mil reais. Não é esse o caso nosso. Não é esse. Mas vai que num desses dias em que Deus está falando com você, Deus está chamando sua atenção, Deus está trabalhando com você, e tem tempo que Deus está sendo carinhoso, atencioso, chamando você e tal. Aí pega um dia como hoje, o Senhor engrossa mais a vara um pouquinho, para ver se você desperta, mas você ainda continua. Aí um dia desses, sai um demônio lá e fala assim: deixa eu aplicar um teste nesse camarada. Aí o Senhor fala assim: pode ir. E nesse teste você é reprovado. Você deveria vir. Todas as coisas cooperaram para você estar aqui, e você não estava. E talvez esse pode ser um teste igual ao teste de Acabe. E pronto. Pensemos nisso, por favor, em nome de Jesus. Porque o grande perigo de nós sermos distraídos por todas essas coisas é exatamente
nós brincarmos tanto, e no final das contas a gente perder a nossa salvação, até a nossa salvação. Eu estou falando com crentes, estou falando com servos, eu estou falando com chamados e escolhidos. Então preste muita atenção. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso de número 7. Diz assim, Jesus está falando aqui sobre a parábola do semeador. Jesus está contando a parábola. Está certo? Jesus está contando a parábola. Eis que o semeador saiu a semear, e ele lançou a semente. Uns caíram à beira do caminho, outros caíram em terreno rochoso, outras caíram no meio dos espinhos, outras caíram em boa terra. E assim, ele vai contando a parábola. E assim, no versículo 7, ele diz aqui, ele fala a respeito de uma semente. Ele diz assim, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 22 agora, os seus discípulos questionam Jesus a respeito dessa parábola. E Jesus diz assim, eu vou explicar ela para vocês, eu vou mastigar ela, eu vou trocar em miúdos ela para vocês. E no verso 22, então, Jesus explica o que é essa semente que caiu entre os espinhos. E no verso 22, o Senhor Jesus diz assim, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Sufoca a palavra. Filho, você que está cuidando da boa lavoura de Deus, que Deus plantou e semeou no seu coração, eu vou dizer uma coisa, dentro do mundo natural, qualquer lavoura, se você não cuidar dela, aplicando os tratos culturais necessários, tratos culturais, a capina, irrigação, adubação, aplicação de calcário, os tratos culturais necessários. Se você não aplicar os tratos culturais necessários, sabe o que vai acontecer? Por incrível que pareça, as ervas daninhas vão matar a sua lavoura. As ervas daninhas vão matar a sua lavoura, vão sufocar a sua lavoura, vão matar a sua lavoura, vão acabar com a sua lavoura. Por quê? Porque elas concorrem com o alimento da sua lavoura. Não é diferente com a palavra de Deus. Se você não dispensar o cuidado necessário, os tratos culturais necessários com essa lavoura de Deus, que é o seu coração, onde a palavra de Deus foi semeada, se você não ficar atento para tratar dela e cuidar dela, os cuidados desse mundo, que são as ervas daninhas, que são os espinhos, vão matar a boa semente que foi semeada numa terra boa que é o seu coração. Não se distraia com as coisas desse mundo. Seja determinado. O que está faltando muitas vezes em nós, os crentes hoje, é essa determinação em servir ao Senhor de todo o nosso coração e colocando Ele em primeiro lugar em nossas vidas. Isso nos falta demais. Nós temos uma falta de zelo muito grande com as coisas de Deus. E a conversa é essa, viu, Silvio? A conversa é essa. Deus sabe. O dia que Deus resolver dizer assim, sei mesmo, seu frouxo. Sei mesmo o que eu vou fazer com você. Isso é terrível. Amém? Glória a Deus. Não tem jeito, irmão. Se nós não cuidarmos dessa lavoura, e o que é mais interessante, que você pode ver, a erva daninha, Gilberto, ela tem muito mais força do que a cultura, cara, do que a lavoura. Como é que pode? É verdade ou não é? Ela cresce de uma forma tal que realmente sufoca, realmente acaba com a lavoura. Então precisa dos tratos culturais devidos, precisa do cuidado devido. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí em Jonas. Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? Diga amém, por favor. Aleluia.
estou falando isso com vocês, irmãos, com muito amor no coração, viu? Vocês estão recebendo assim? Amém? Pois é, mas recebem mesmo, viu? Para mim não ficar nervoso. Eu falei o quê? Ué, Jonas saiu da minha Bíblia aqui. Jonas capítulo 1, verso 17. Todos sabem aqui a história de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 17, está escrito aqui assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, preste bem atenção. Jonas, como todos conhecem a história, Deus enviou ele para Nínive, para ele pregar o evangelho. Para a grande cidade de Nínive. Você é meu profeta, você é meu evangelista, e eu sei que você tem uma unção, ou melhor, eu derramei sobre a sua vida uma unção muito poderosa, e você vai ganhar aquela cidade toda, você vai entrar lá de sola, apregoando o meu juízo, e aquela cidade vai se converter. E Jonas falou: eu vou para Tarsis. Chegou em Jope, pegou um navio, comprou passagenzinha em todo o navio. Quando no meio do caminho, Deus mandou uma tempestadezinha, sabe? Esse é para aqueles que querem recalcitrar contra os aguilhões. Aí costuma vir tempestades. Então não pare de ficar recalcitrando contra os aguilhões. Dê ouvido à voz da sua consciência, que é onde o Espírito de Deus opera. Porque você sabe, o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer e sei que devo fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer e não devo fazer, esse sim eu faço. Maldito homem que sou. Então, como nós temos que dar atenção à voz do Espírito Santo para nos levar para o caminho certo. Tá certo? Aqui Jonas então pega o navio e vamos para Tarsis. Quando chega num determinado momento, a tempestade vem, o povo entra em desespero no navio. Quem que é que está causando esse negócio aqui? Eles começam a lançar sortes. A sorte cai sobre um cara que estava lá no porão, deitado, sossegado, tranquilo, satisfeito, que estava fugindo da presença de Deus e não tinha que ir para Nínive. Quando de repente ele é acordado: ei, cara, que responsabilidade é essa sua aí? Sabe o que é a responsabilidade? É você pensar assim: eu vou morrer mesmo, os outros que se danem. E assim foi que aconteceu. Quando veio, ele estava sendo chamado, acordado. E aí falaram com ele, falaram: quem é você? Por que você está aqui? E no final descobriram que toda aquela situação ali era por causa dele, porque ele mesmo confessou que ele estava fugindo do Deus que fez o céu, que fez a terra, fez o mar. Eles falaram assim: meu Deus, esse cara aqui é o transtorno nosso. E cata ele e joga no mar. Quando joga no mar, o versículo 17 diz assim: que o Senhor preparou um peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui foi uma situação inusitada. Nem sempre Deus vai ter um peixe disponível. Aqui foi uma situação inusitada, que aconteceu com um profeta, que seria uma revelação do que aconteceria com o Senhor Jesus. Era um sinal do que aconteceria com o Senhor Jesus. Por isso que aconteceu com Jonas. Ele estava indo para Tarsis. Jesus preparou um grande peixe que engoliu ele. Ele morreu no ventre do peixe. Mas depois Jesus ressuscitou ele e fez com que ele fosse vomitado na praia. Quer ver? Olha aí comigo o verso de número... no capítulo 2, o versículo 1 ao 6 diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos.
Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo rodeou, e as algas se enrolaram em minha cabeça. Olha o verso 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Olha, os ferrolhos se correram sobre ele para sempre, ou seja, a morte. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Então veja bem, aqui nós temos uma pessoa fugindo do chamado, rejeitando o chamado, desviando o chamado, retrocedendo no chamado. Ele foi interceptado pelo Senhor. E como Deus tinha um propósito muito especial na vida desse profeta, Deus preparou assim esse peixe e levou ele de volta para o caminho, levou ele de volta para o objetivo. Mas nem sempre nós teremos um peixe da parte de Deus esperando para nos salvar. Pode ser que o nosso desvio pode nos ser fatal. Pode nos ser fatal. Você não sabe, olha bem, aqui aconteceu uma situação muito especial da parte de Deus, mas esse navio poderia ter naufragado, com todo mundo, inclusive Jonas dentro. Me diga aqui, o que iria acontecer com ele? Desviado, fugindo da presença, renunciando o chamado, o que ia acontecer com ele? O inferno, obviamente. E muitas vezes pode acontecer. Não é verdade? Vocês concordam comigo? Amém? Então, precisamos tomar cuidado e zelo pelo chamado. Pois se ficarmos desviando para Tarsis, podemos não ter a mesma sorte de Jonas, que foi ressuscitado dos mortos e levado de volta ao chamado. Isso porque Deus queria fazer dele um sinal a respeito da morte e ressurreição do Messias. Então, esse era o compromisso de Jesus ou do Senhor com Jonas. Mas nós não temos esse privilégio. 2 Crônicas, capítulo 15. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Segunda Crônica, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim. Opa, está na primeira crônica aqui. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, preste bem atenção nisso. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Preste bem atenção. Aqui esse profeta levanta, diz para o rei Asa e para toda a nação, dizendo: olha, o Senhor manda dizer para você, o Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Vocês estão ouvindo, não? Estão ouvindo? O Senhor está com vocês enquanto vocês estiverem com Ele. Se vocês o deixarem, Ele também vos deixará. Dá para compreender? Aleluia. Verso de número 11, diz assim: naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança,
de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem quanto mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa, depois de tirar do lugar, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe. Está vendo? Levantou contra a própria casa. Porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prato, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra, até ao 35º ano do reinado de Asa. Irmãos, foram 35 anos de bênção, o cuidado de Deus sobre aquela nação. Por quê? Porque eles se voltaram de todo o seu coração para buscar o Senhor. E fizeram um acordo, todo aquele do maior ao menor que não buscar o Senhor, morresse. Tem certas coisas que nós temos que fazer parte desse nível. Senão, nós não nos movemos na direção. Não nos movemos. Tudo que a gente faz parte, tudo que a gente vota, a gente tem força para cumprir. Mas tudo que a gente deixa, eu vou fazer. Você quer fazer um regime, eu vou te indicar um bom regime. Faz um voto num jejum. Você vai ver que você vai fazer as duas coisas. Você vai estar agradando a Deus, oferecendo um sacrifício a Deus e, consequentemente, vai estar emagrecendo. Agora, fala que você vai emagrecer e experimenta ficar sem comer para ver se você consegue. Você pode fazer o regime da lua. O regime da lua é não comer a lua. Entende? Isso por quê? Porque você precisa empenhar a sua palavra. Por isso que você precisa empenhar a sua palavra com Deus. Eu quero sair daqui com vocês hoje debaixo dessa aliança. Hoje é dia de Yom Kippur, hoje é dia do perdão, hoje é dia da gente mudar a página, é dia da gente virar a folha e permitir que o Senhor escreva uma nova história a nosso respeito. Fazer uma aliança com Ele, assim como Asa aqui, de buscá-lo de todo o coração. De não ficar dividindo o culto dele com outras coisas. Mas se você está aliançado com o Senhor, de buscar a presença do Senhor, você vai deixar todas as demais coisas e vai colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Você vai experimentar o que Deus vai fazer. Ele vai te acrescentar 100 vezes mais. Porque Ele diz na sua palavra que todo aquele que deixar tudo por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Eu quero desafiar você para que daqui a um ano você vai estar 100 vezes mais próspero do que você está hoje, se você cumprir esse voto com Deus. Entende? Quero desafiar você a você realmente votar ao Senhor e cumprir o voto que você tem com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? É tempo de renovação, é tempo de aliança, de conversão sincera, de deixar tudo por causa do Senhor, de confiar nele de todo o coração, de saber que Ele trabalha por aqueles que neles confia e espera. Ele trabalha por aqueles que nele espera, daqueles que nele confia. Você não precisa trabalhar, não. Ele trabalha para você. Você pode deixar as suas coisas e vir para o culto, e vir para a igreja. Ele vai estar cuidando das coisas para você. Aliás, é capaz que nesse momento que você está aqui e que deixou tudo lá, Ele está fazendo algo tão grandioso lá, que vai valer mais do que todo o dia que você trabalhou. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Amém?